Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento de fé, reflexão, intercessão e comunhão com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e faça parte dessa grande e abençoada família Minutos de Esperança. Muito obrigado pelo seu apoio. A reflexão de hoje está no livro de Atos, capítulo 16, versos 22 a 25. Aqui nós lemos: Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Essa é uma história incrível. Paulo e Silas estavam em Filipos, uma importante cidade da Macedônia. Eles foram presos após expulsarem um espírito de adivinhação de uma escrava cujos donos lucravam com suas previsões. A história relata que, indignados pela perda de seus ganhos, os donos da escrava incitaram a multidão contra Paulo e Silas, resultando na prisão deles. Porém, o fato interessante dessa história é a atitude de fé deles diante do sofrimento e da prisão. Humanamente, eles tinham motivos para questionarem e até se revoltarem contra Deus por terem sido espancados e presos. Afinal, eles estavam pregando o evangelho que Deus os havia comissionado. Mas a Bíblia diz que ao invés de queixa e revolta, eles oravam e cantavam. Quando eu leio essa história, sempre eu me pergunto qual seria a minha reação se estivesse no lugar deles. Infelizmente, muitas vezes, quando estamos presos em nossos problemas, nos deixamos levar pelo desespero e pela falta de esperança. E em vez de encontrarmos força na presença divina, permitimos que nossos problemas nos levem ao desespero. A atitude de Paulo e Silas nos desafia a transformar nossos momentos de aflição em oportunidades para fortalecer a nossa fé, lembrando-nos que mesmo nas situações mais adversas, podemos encontrar paz e esperança em Deus. Nós precisamos aprender com Paulo e Silas o caminho para vermos as portas das nossas prisões serem abertas em nossa vida. E esse caminho não é a lamentação, a raiva, a revolta e a queixa. Esse caminho é o caminho da oração e do louvor. A oração e o louvor são poderosas armas contra o desânimo. Salmos capítulo 98, verso 1 diz: Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. A história de Paulo e Silas nos leva a pensar em duas importantes ações que precisamos desenvolver mais em nossa vida, independente das circunstâncias: a oração e o louvor. Charles Spurgeon escreveu: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Por outro lado, o louvor tem um poder transformador. Mesmo nas situações mais desafiadoras, louvar a Deus e orar pode mudar completamente nossa perspectiva. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas. Enquanto eles oravam e cantavam, um terremoto abalou as estruturas daquela prisão e eles foram libertos. E quando o carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, ele puxou a sua espada para se matar, porém Paulo e Silas ainda estavam lá e pouparam aquele homem da morte. E como resultado, eles foram libertos e ainda o carcereiro entregou o seu coração a Jesus. Deus é extraordinário. À semelhança de Paulo e Silas, precisamos eliminar da nossa vida a reclamação, a murmuração, a queixa contra Deus e colocar mais oração e mais louvor. Se você quer hoje viver essa experiência de fé e confiança em Deus, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, é com humildade que nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. E o fazemos, Senhor, com a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, de que o Senhor está atento às nossas súplicas, de que o Senhor está atento às nossas necessidades.
Pai querido, aprendemos por essa história hoje a importância da oração e do louvor em nossa vida. Quantas vezes nos sentimos desanimados, abatidos, revoltados, indignados com algumas coisas que acontecem conosco. Mas aprendemos, Pai, que a despeito das circunstâncias, precisamos orar mais, precisamos Te louvar, porque através da oração e do louvor, o Senhor pode mudar completamente as coisas em nossa vida. Então, Pai, nos dê a certeza de que não estamos sozinhos, de que mesmo vivendo muitas vezes cárceres em nossa vida, cárceres emocionais, financeiros, profissionais, relacionais, o Senhor tem o poder para abrir as portas dessas nossas prisões e nos libertar. E novamente, Pai, nos trazer a paz que tanto necessitamos sentir em momentos tão difíceis da nossa vida. Pai querido, aceita a nossa oração. O Senhor conhece aquilo que estamos precisando hoje. Pai querido, aceita a entrega que Te fazemos da nossa vida e nos dê a graça que precisamos para esse dia. É a nossa oração e o nosso pedido e nós os fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essa reflexão, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, deixa abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos juntos nessa caminhada de força, intercessão, comunhão e oração. Que Deus te abençoe e com a graça e a bênção do Senhor, nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.